Olá, é um prazer estar aqui com você novamente em abibliavocê.com.br. Hoje nós vamos comentar sobre algo um pouco mais interessante para a maioria das pessoas que estão ligadas nesses vídeos tutoriais, esses vídeos cursos. Hoje nós vamos falar sobre planejamento para a escola bíblica dominical. Como eu prometi a vocês, reformularíamos esse curso, faríamos um novo curso com nova roupagem, com nova aparência e com um pouco mais de aprofundamento nos detalhes da escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar primeiramente, para começar esse curso, sobre a necessidade de planejamento. Você deve perceber que planejamento é necessário para tudo, mesmo que você não perceba claramente que aquilo se chama planejamento. Imagine que um cozinheiro vai fazer uma determinada receita, um tipo de ilustração que eu gosto muito de usar até. O cozinheiro, quando ele vai preparar uma festa, por exemplo, ele sabe que ele tem que preparar aquela festa, mas ele vai procurar uma receita adequada àquela festa, que tenha uma comida que seja palatável, que seja agradável para o ambiente, para o momento propício. Então, para este momento, aquele cozinheiro vai procurar uma receita adequada. Essa receita é o plano que ele vai seguir para poder produzir a sua comida, o seu jantar, o seu almoço, ou seja lá o que for. Então esse é um pequeno exemplo de planejamento. Podemos ainda dar outros exemplos de planejamento que são usados pelas pessoas em geral. Um outro exemplo de planejamento também usado pela maioria das pessoas é o planejamento no que diz respeito à construção de uma casa. Mesmo as pessoas que constroem a sua casa da forma mais simples e menos voltada a questões arquitetônicas ou mesmo de engenharia, o que é fundamental, mas algumas pessoas abandonam isso de lado, ou por questões financeiras, ou talvez até por falta de cuidado. Aqueles que fazem por questões financeiras geralmente fazem uma casa muito simples e nessa casa, de qualquer forma, eles vão fazer um pequeno planejamento definindo o que seria cada posição e onde ficaria cada cômodo. Isso se chama a planta da casa. A planta da casa também é um tipo de planejamento. Nós vemos aí que é um planejamento já gráfico. Ele entra com um plano escrito, gráfico, desenhado, ao contrário da receita que é escrita. Pode até vir com uma foto, mas geralmente é escrita. O planejamento de uma casa, ele é feito na base de um desenho. E ele vai seguir também outras questões que vão entrar com contas, com determinadas outras coisas, mas vamos nos reter aquilo que é mais visível, mais palpável para nós, que seria, por exemplo, o desenho da planta de uma casa, que como exemplo de planejamento um pouco mais gráfico também. Podemos ainda dizer que planejamento é tudo que nós fazemos. Quando vamos dar uma aula, também planejamos como essa aula vai ser dada. Você não dá uma aula de qualquer jeito, você não deveria, a princípio, dar uma aula de qualquer jeito, embora muitas pessoas até façam isso. Não é aconselhável que se dê uma aula sem saber o conteúdo que você vai falar. Não é aconselhável que se dê uma aula sem saber como você vai abordar aquilo, a que pessoas você vai se dirigir e o que essas pessoas são capazes de responder dentro da aula que você vai dar. Algumas pessoas reclamam, mas meus alunos não participam. Talvez os alunos não participem porque o seu planejamento não foi feito para eles. Pode ser até um bom planejamento, mas não pensado para aquele grupo específico de alunos. Então é necessário que quando pensamos num planejamento para uma aula, precisamos pensar nas pessoas que vão ser atingidas, assim como planejamento para qualquer coisa. Por exemplo, voltando ao exemplo do cozinheiro, quando o cozinheiro prepara um jantar, ele prepara pensando em quem ele vai receber. Se ele vai receber uma autoridade ou se ele vai receber uma família, um familiar seu. Ele vai tratar isso de formas distintas, com características distintas. Então, observe que o planejamento, ele também tem que ter em vista o tipo de pessoa para o qual ele é orientado. Eu gostaria de falar para você também que Deus, ele não é contra o planejamento. Existe uma cultura de que não se deve ser muito cuidadoso com algumas coisas, que tudo deve vir meio que
de repente tem que ser uma questão mais que intuitiva até. Dizem que o Espírito Santo age de forma inesperada e realmente o Espírito Santo age de forma inesperada. Mas o Espírito Santo não age sem trabalho. Deus sempre procurou pessoas que gostem de trabalhar, pessoas trabalhadoras. Nós vemos o exemplo de Elias, Eliseu, o próprio Gideão também estava malhando trigo. Nós vemos o exemplo de nosso pai da fé, o Abraão, que também estava fazendo suas coisas e ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Observe que Deus ele não está querendo pessoas que se preocupem com uma mera improviso, dá um jeitinho, se aconteceu alguma coisa a gente dá um jeitinho. Isso não existe na palavra de Deus. E Deus é a primeira pessoa no mundo que mostra um exemplo de planejamento. O exemplo de planejamento que Deus nos mostrou pode ser encontrado em Gênesis. Observe no capítulo 1 de Gênesis que Deus começa fazendo o seguinte. Primeiro, ele separa águas das águas. Antes de tudo, ele cria os céus e a terra. Depois, ele separa águas de águas, ou seja, as águas do oceano, de um grande e vasto oceano, das águas que estão suspensas em forma de vapor. Logo depois, Deus faz surgir a terra no outro dia. No terceiro momento, Deus faz com que surjam as plantas, para que possam servir até de alimento para os animais que virão depois, como por exemplo os pássaros que surgem primeiro, os peixes, e por fim, no sexto dia, é criado o homem com os outros animais de um grau mais complexo. Então nós podemos ver aí que Deus foi preparando cada coisa para cada situação. Deus preparou o suporte para a vida primeiro, quando Ele preparou a terra e o mar separando-os. Deus preparou também o alimento para os animais que viriam depois, quando Deus chegou e fez com que nascesse primeiro as plantas brotassem para que servissem de alimento para os animais que viriam depois. E Deus terminou criando o homem como coroa da criação, como algo que era a semelhança dele. Nós somos semelhança de Cristo, para que pudéssemos governar tudo. Ora, Deus não poderia criar o governante, aquele que irá administrar a criação, porque nós governamos de alguma forma a criação, sim, se entendermos governo como uma arte de dirigir, de orientar, de administrar as coisas. Então o ser humano ele foi criado para submeter as outras coisas e cuidar delas. Então esse ser humano teria que ser criado no último dia da criação. E no sétimo dia Deus descansou para nos dar o exemplo de que precisamos descansar também do nosso trabalho. Então Deus mostrou bem claro aí um planejamento, mas tem um outro planejamento que Deus fez também e que de repente não está muito claro só nesse primeiro capítulo de Gênesis, mas você verá claramente em toda a Bíblia. O outro planejamento que Deus criou e que fica claro em toda a Bíblia é o plano de salvação em Jesus Cristo. Nós só encontramos a salvação através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da criação, antes que tudo fosse feito, Deus, como é presciente e onisciente, Ele já sabia de tudo que aconteceria, que iria acontecer, como seria feito e os erros até que os homens cometeriam. Então Deus, no seu amor, Ele não deixou de criar o homem, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer pessoas que se relacionem com Ele. E Ele criou os homens como seres que podem se relacionar com Deus. Alguns podem dizer, mas Deus criou o homem e o homem faz tantas maldades. Não todos os homens, alguns homens, e às vezes alguns homens fazem muita maldade, mas muitos homens também se relacionam com Deus de forma digna. Generalizar é uma falácia que usam contra a humanidade. Então vamos entender que Deus criou o homem e sabendo que o homem, dentre eles, existiriam aqueles que optariam pelo mal, pela desobediência a Deus. Aliás, o mal é, biblicamente, a desobediência à vontade de Deus. E sabendo disso, Deus preparou desde antes da criação o plano de salvação em Jesus Cristo. Como nós podemos ver em vários textos bíblicos que Deus, por exemplo, diz em Salmos, através de Davi,
que Deus já conhecia antes da sua criação, antes de ser gerado, Deus já conhecia ao salmista. Nós podemos ver também em outros textos, como em Hebreus, Deus tratando de Jesus como o sacerdote eterno, sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque, que não tem começo nem fim. Então nós vemos que o plano de salvação, ele já vinha há muito tempo. O próprio tabernáculo do templo, o próprio templo em si, ele representava o plano de salvação. Quando você vê o sacrifício de cordeiros, esse sacrifício de cordeiros tem referência direta com o cordeiro que é Jesus Cristo. Se você for ler o livro de Hebreus, você verá claramente essa ligação entre sacerdócio de Cristo como o único e suficiente sacerdote para nos libertar de todo o pecado e, além disso, também como o Cordeiro Imaculado de Deus que paga por todos os nossos pecados. Então, acompanhe toda a Bíblia e você verá que o plano de salvação de Deus, ele vem desde o início. Deus já previa que o homem pecaria, o Deus preparou a vinda de Cristo desde Raabe, que era uma prostituta e que se casou com um hebreu e que foi ser avó ou bisavó de Davi, e que de Davi também veio surgir a família de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da família de Davi. Observe que no que foi escrito no Velho Testamento, Jesus Cristo estava lá na origem, veio da família de Davi. Isso também é um tipo de planejamento que Deus fez. Agora podemos entender que planejamento é muito importante para várias coisas que fazemos em nossas vidas, para várias coisas que precisamos meditar e entender com qualidade. Por exemplo, vocês estão vendo o cachorrinho aqui atrás, o Luke. O Luke não faz planejamentos. Ele vê alguma coisa que lhe interessa e vai atrás. Não é, Luke? É assim com ele. Esse bichinho aqui, ele faz tudo o que simplesmente lhe chama a atenção. Ele está preocupado com fazer as coisas que agradem seu dono. Eu chamei ele, ele veio rápido, ele quer agradar o seu dono. E de certa forma devemos ser assim também, devemos querer agradar a Deus com nossa alegria, com nosso bem-fazer. Mas é importante que nós saibamos que não somos como os animais que têm apenas mero instinto. Nós temos, acima disso, nós temos a capacidade de planejar, de prever as coisas para poder fazer o melhor. Queira fazer o melhor para Deus, queira planejar a sua aula, o seu curso, aquilo que você vai fazer para as pessoas, para Deus, da melhor forma possível. Deus quer que você faça um planejamento adequado do plano de aula. Não pense que planejamento é uma coisa ruim ou uma coisa só para eruditos, para pessoas bacanas. Isso é uma grande bobagem, porque todos planejam desde o momento mais simples da nossa vida. Quando você vai plantar uma horta, você sabe que tem um dia, melhor dizendo, um mês do ano apropriado para plantar determinado tipo de hortaliça ou de verdura, seja lá o que for. E você não vai plantá-lo numa época que não seja propícia. Então isso também é planejamento. Observe que um agricultor, seja ele um grande agricultor ou um agricultor mais humilde, ele sabe o tempo de cada coisa e vai agir conforme esse período. Também um negociante, se você vende coisas, mesmo que seja um comerciante ambulante, você sabe que alguns produtos venderão mais em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, podemos entender a partir dessas colocações que nós não somos incapazes de planejar e que Deus não é contra o planejamento. Ao contrário, Deus valoriza o planejamento e dá exemplo de planejamento para nós. Portanto, planejemos as nossas ações para que possamos fazer o melhor dentro da escola bíblica dominical. Então, portanto, terminamos aqui essa aula de hoje. O nosso objetivo hoje foi falar para você sobre a importância de planejar. Qual a importância do planejamento para a escola bíblica dominical? Em outra aula, vamos tratar sobre outro assunto mais aprofundado. Vamos começar a falar sobre o que é
EBD e o que não é escola bíblica dominical. Precisamos saber, antes de ir mais a fundo no planejamento, precisamos saber o que é escola bíblica dominical e o que não é escola bíblica dominical, pois muitas pessoas estão confundindo o que seja escola bíblica dominical com outras coisas, outras realidades que podem ser até boas em realidades diversas, mas não na realidade própria da escola bíblica dominical para o objetivo que ela se refere. Quando você tiver a ideia de planejamento em mente, lembre-se sempre dessa palavra, planejamento. Plano tem um objetivo. Que Deus o abençoe e que seu objetivo seja concluir esse curso e aprender cada vez mais da palavra de Deus. E que para que possa ensinar a outras pessoas e compartilhar com outros irmãos a palavra do Senhor e a forma como Ele nos ensina coisas maravilhosas a respeito de sua grandiosa e maravilhosa graça. Que Deus o abençoe. Obrigado por estar aqui conosco em abiblievocê.com.br. Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente em abiblievocê.com.br. O nosso objetivo hoje é mostrar para você o que é escola bíblica dominical. Nós vamos nos deter explicando o que significa escola bíblica dominical e o que significa também as coisas diferentes da escola bíblica dominical que muitas vezes entendemos como escola bíblica dominical. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Alhos não são bugalhos. Então, para entender o que significa escola bíblica dominical, nós primeiramente precisamos de uma coisa. Precisamos entender o que significa o termo EBD. EBD, obviamente, a maioria das pessoas sabe, significa Escola Bíblica Dominical. Ora, isso parece uma resposta óbvia. Não precisava de mim para te explicar isso. Obviamente que não. Mas se a gente for analisar o termo Escola Bíblica Dominical, nós vamos chegar a conclusões importantes e muito interessantes acerca da Escola Bíblica Dominical. Primeiro, a Escola Bíblica Dominical, ela tem três termos: Escola Bíblica Dominical. E o primeiro termo é escola. E é um tipo específico de escola. Escola é um lugar onde as pessoas se reúnem, definindo de um modo mais simples possível, é um lugar onde as pessoas se reúnem para aprender e ensinar alguma coisa. Então, o nosso objetivo aqui é definir a escola bíblica dominical simplesmente como uma escola onde se aprende e ensina. E esse aprendizado é feito com base em um método de ensino, pelo menos que já é usado há séculos ou talvez milênios, que é o ensino mútuo. O ensino mútuo consiste no seguinte: aquele irmão que aprende um pouco mais da Bíblia, ele se torna capaz de ensinar ao outro que ainda não conhece a palavra de Deus. E uns aos outros vão enriquecendo o que se vai aprendendo naquele ensino mútuo. O nome de mútuo significa também uns aos outros, ou seja, um está ensinando ao outro e recebendo o ensino do outro ao mesmo tempo. Portanto, o professor ele se torna um facilitador, alguém que tem uma habilidade e um dom dado por Deus para que possa dirigir aquela classe, para que uns possam ensinar aos outros em amor e em comunhão. O segundo ponto que eu gostaria de falar com você é sobre a segunda letra dessa sigla, EBD. Já vimos que o primeiro significa escola e o que escola significa. Mas agora eu quero ver com vocês o que significa o B. Significa realmente o que você pensa, bíblica. Então isso significa que nós temos uma escola dentro da igreja cuja sua função é eminentemente, principalmente, de forma nenhuma alterável, ela é bíblica. A escola bíblica dominical é bíblica por uma razão muito importante. Nós evangélicos que cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, cremos também que ela é a palavra de Deus.
Isso para os evangélicos que querem ser fiéis às Escrituras. Existem outros evangélicos que estão preocupados com questões políticas e coisas assim e torcem um pouco esse conceito sobre a Bíblia Sagrada. Mas para ter uma visão sadia da Bíblia Sagrada, precisamos entender que ela é a palavra de Deus e também que ela é a nossa única regra de fé e prática. Isso significa o seguinte: que ela, sendo a palavra de Deus, ela é toda a autoridade, ela é a autoridade suprema para que nós possamos perceber qual é a vontade de Deus. Se temos dúvida quanto à vontade de Deus, só podemos ir à Bíblia Sagrada para saber qual é essa vontade de Deus. A Bíblia nos revela a vontade de Deus escrita em linguagem humana, a vontade que Deus revelou ao homem da forma que ele sabia ser a melhor possível. Então é necessário que nós foquemos sempre no ensino bíblico. Outro motivo, porque a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. Isso significa que não existe nenhum manual, nenhum livrinho, nenhuma ideia, nenhuma lei escrita por alguém ou nenhum tipo de tradição que se sobreponha à Bíblia. As outras coisas que nos cercam, seja lá de que natureza for, são secundárias. O que precisa ser principal é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos diz objetivamente uma coisa e todas as outras coisas dizem ao contrário, nós vamos ficar com a palavra de Deus e não vamos tentar transformá-la naquilo que o mundo acaba querendo que nós aceitemos. Precisamos aceitar a palavra de Deus como ela é. E, portanto, é uma escola voltada para a Bíblia, a escola bíblica. E essa escola bíblica, ela também é dominical. Esse terceiro assunto que eu quero falar com você é que a escola bíblica é uma escola dominical. Dominical, você diria assim, essa é fácil de responder, significa que é uma escola que ocorre aos domingos. Sim, também tem a ver com isso, mas não só isso. Dominical significa o seguinte: dominus, na sua raiz, na sua origem do nome domingo, vem de dominus, que significa Senhor. Domingo quer dizer literalmente dia do Senhor. Então é interessante que a escola bíblica dominical ela é uma escola que estuda a Bíblia, através do ensino mútuo, segundo a vontade do Senhor. Então, na nossa escola bíblica, a vontade principal, o regente principal, o orientador principal é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo. São eles que são o nosso alvo de aprendizagem principal. Não podemos trocar o senhorio de Deus, o poderio de Deus da escola bíblica por qualquer outro senhorio ou por qualquer outra ênfase. A ênfase é a palavra do Senhor e mais nada. Então nós aprendemos numa definição bem simples de escola dominical, que escola dominical é uma escola de ensino mútuo de pessoas livres pelo Espírito Santo, para estudar a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática única e verdadeira palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, isto é a escola bíblica dominical. É a reunião dos salvos para estudar no modelo ensino-aprendizagem de diálogo, para que possam aprender mais da palavra de Deus e, com isso, ensiná-la e passar para outros e trocar experiências também numa dinâmica muito especial. Mas agora que nós definimos rapidamente o que é escola bíblica dominical, eu quero falar para você o que não é escola bíblica dominical. O que não é escola bíblica dominical é interessante que possamos ter uma noção bem detalhada para que nós não venhamos a incorrer em determinados erros. Existem muitas pessoas que incorrem em erros difíceis de contornar e difíceis de conciliar com a escola bíblica dominical, porque confundem o que seja escola bíblica dominical com outras coisas qualquer. Então nós vamos ver quais são essas principais confusões que fazem, e se essa confusão ocorre na sua igreja, procure minimizar
analisá-la. Ou se isso não dá confusão em sua igreja, dê glória a Deus por isso e que isso nunca venha a ser motivo de confusão. Mas de qualquer forma temos que analisar o que pode ser motivo de confusão sobre o que é escola bíblica dominical. A primeira coisa que nós precisamos ver é que a escola bíblica dominical não é uma escola bíblica de revista, não é uma EBR, não é uma escola bíblica da revista. Muitos pensam que a escola bíblica dominical é uma escola para se estudar a revista da EBD. Pensam que estudando a revista da escola bíblica dominical estão fazendo uma grande coisa, estão aprendendo muita coisa, mas não é assim. A escola bíblica dominical não é a escola da revista, ao contrário, ela é a escola da palavra de Deus, como nós já falamos, e a escola do senhorio de Deus. Quando nós pegamos a revista e deixamos de ler a Bíblia para ler o que está na revista comentado, nós deixamos de ser escola bíblica e nos tornamos em escola da revista. Não é essa a nossa função. Nós não devemos ser escola da revista. Às vezes as pessoas pensam assim: mas está na revista, devemos seguir a revista, devemos acompanhar a revista. Sim, a revista está lá para ser usada, mas não como um objeto que venha transformar você naquele que só lê a revista. Algumas pessoas pensam: essa revista não foi tão boa, ou essa revista não é adequada. Alguns criticam até que na escola bíblica dominical a gente leva a revista para casa, lê antes de ser dada a aula, e que isso seria errado, porque em todo lugar onde se estuda, a lição é dada em uma aula e depois se é estudado aquilo, segundo alguns. Nem sempre é assim, mas alguns dizem isso. Então as pessoas falam várias coisas, confundindo a revista como a base da escola bíblica dominical, quando na verdade a revista não é de forma alguma a base da escola bíblica dominical. Como eu já falei, a base é a Bíblia. Algumas pessoas substituem a Bíblia, a palavra de Deus, pela revista. Às vezes as pessoas abrem a revista, leem a revista toda, explicam a revista toda e pouco leem a Bíblia. Pouco procuram entender o que está escrito na Bíblia. Aí você dirá: mas isso aí, entender a Bíblia não é para qualquer um, isso aí é para pessoas que muito estudam. Não, Senhor. Quem entende a Bíblia, entende pela iluminação do Espírito Santo. Se você é um crente, você pode entender a Bíblia. A revista ela existe para ajudar você a se guiar no seu estudo e não para você ficar se guiando o estudo pela revista, porque aí deixa de ser escola bíblica para se tornar escola revística dominical. Então observe, a revista é meramente um comentário, um comentário apenas e nada mais. O que é importante é que nós dialoguemos sobre a Bíblia Sagrada. É importante que nós façamos diálogos sobre o que aprendemos, sobre o que entendemos do texto bíblico e não da revista. Estudar a revista, qualquer um estuda. Se fosse só para ler a revista e comentar a revista, não precisaríamos de escola bíblica dominical. Mas ao contrário, a escola tem por finalidade um crescimento no conhecimento bíblico e nada mais que isso. Simplesmente conhecer a Bíblia. Outro erro que nós podemos ver que ocorre também naquilo que pensam sobre escola bíblica dominical. Vamos falar agora, mas eu quero lembrar você que vimos então que a escola bíblica dominical não é escola revística dominical, mas escola bíblica dominical. O outro erro é o seguinte: há uma escola bíblica de filósofos. Alguns pensam que a escola dominical é uma escola bíblica de filósofos. Alguns acham que porque falam muito bem, porque tem estudo, tem diplomas, tem isso, tem aquilo, podem falar como se fossem autoridades no seio da igreja, autoridades em assuntos diversos e que vão fazer diferentes coisas para aquela igreja e vão se tornar pessoas notáveis naquele meio. Primeiro, precisamos entender que na Igreja de Cristo não existem notáveis. Não existe uma pessoa melhor do que outra. Paulo nos diz que
grego, escravo, servo, livre, homem, mulher, são todos iguais perante Deus. Não existe diferença entre um e outro. Portanto, não é uma escola bíblica de filósofos. A filosofia, ela começa mostrando que ela é uma coisa bem restrita a um grupo aristocrático até, a um grupo de pessoas letradas e que não faziam trabalhos manuais, faziam somente trabalho intelectual. Mas a escola bíblica dominical não é uma escola de intelectuais. Pelo contrário, ela é uma escola onde se encontram, sim, intelectuais que interagem com pessoas simples, humildes e que na interação com essas pessoas aprendem através da humildade dessas pessoas o que a Bíblia quer lhes dizer, que toda a sua ilustração acadêmica é incompetente para lhes mostrar. Portanto, a escola bíblica dominical não é uma escola de filósofos, onde vão se aprender sabedorias diferentes. Nós temos a sabedoria, que é a sabedoria em si bíblica, que é uma sabedoria prática do dia a dia, que as pessoas vivem e podem ver as coisas e podem perceber que funciona. Tem a filosofia, que é aquela especulativa, que imagina o que seria ser e o que não ser, e o sentido das coisas no mundo, o que significa ser uma pessoa, o que significa ser aquilo ou não ser nada. E vou pensar coisas nesse sentido um pouco mais complicadas. A sabedoria não está preocupada com isso, por isso não pode existir num plano imediato em certos pontos. Claro que certos aspectos da filosofia são bem práticos, mas em outros ela é bem especulativa. Eu estou exagerando para mostrar bem a diferença. Ao passo que a sabedoria bíblica, ela tem um fundo bem prático. Ela está preocupada com o seu dia hoje, amanhã, especialmente hoje, o que você vai fazer hoje, a decisão que você vai tomar daqui a pouco, o que você está fazendo agora, como você está pensando agora, como você faz a cada momento que você vive. Dizia um ditado, ou melhor, um slogan da Rádio Relógio Federal: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então, cada minuto é o que nós devemos viver com sabedoria. Então, esse é o foco da sabedoria bíblica, que também não se confunde com ciência. Ciência é o que? É você ter uma capacidade de relatar uma experiência com um objeto ou com um evento e mostrar quais são as propriedades deles ou quais são as várias relações que tem entre eles e as coisas do mundo. Mas é interessante que quando nós vemos a sabedoria bíblica ela não está preocupada em explicar as relações dos eventos no mundo. A sabedoria bíblica, muito pelo contrário, ela está preocupada sim em nos mostrar a vontade de Deus, como agir de forma agradável a Deus, para que possamos fazer o melhor para Ele, para que Ele nos oriente, nos ajude e para que possamos crescer em sabedoria, em graça perante Deus e Jesus, nosso Salvador. Essa é o foco da sabedoria bíblica, da sabedoria que devemos observar na escola bíblica dominical. Devemos evitar filosofias, pois filosofias, embora possam ser úteis para explicar algum detalhe específico, elas não são nosso foco. Você pode muito bem ter uma aula de escola dominical sem tocar em nenhum assunto de filosofia e ainda assim ser uma excelente aula. Você pode também tocar num assunto para explicar e ainda assim também será uma excelente aula. Mas podemos ver que a aula de escola bíblica dominical não depende de nenhum conhecimento filosófico, muito pelo contrário. Ela depende sim de humildade e de dom e vocação dada por Deus para estudar a palavra e da ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Então vamos para um outro tópico que nos mostra o que não é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical também não é uma escola bíblica de pregadores, pois a pregação é unilateral e o ensino é multilateral. Às vezes pensamos que podemos chegar na escola bíblica dominical e nos postar como se estivéssemos num púlpito e ali falarmos e pregarmos e ensinarmos e ninguém falar nada. E achamos que estamos falando muito bem, que estamos ensinando tudo correto, que estamos fazendo o melhor ensino. Mas esse não é o melhor ensino. A escola bíblica dominical não é escola de pregadores.
A pregação é um tipo de ensino específico para o culto. No culto as pessoas vão pregar e as pessoas vão, o pastor ou outra pessoa vai pregar e as pessoas vão ouvir. De certa forma, a emissão é unilateral, de forma bem simples, porque a emissão não se torna totalmente unilateral, porque ao mesmo tempo em que a fala está sendo levada unilateralmente pelo pregador, de outra forma o púlpito, as pessoas que estão assistindo à igreja estão enviando olhares, gestos, modos de agir que demonstram alguma comunicação também ao pregador. Mas a escola bíblica dominical ela tem essa característica de não ser um lugar próprio para pregadores. É um lugar para aqueles que ensinam, que gostam de dialogar, que gostam de fazer com que todos possam trocar experiências, todos possam falar de coisas diferentes, às vezes de coisas que aparentemente nos parecem que não tem nenhum interesse, mas que para aquela pessoa é importante e que para uma outra pessoa que está ali vai ver que aquilo é importante também. E às vezes o professor não está nem enxergando isso. Pode ocorrer também. Então é necessário que seja multilateral o diálogo na escola bíblica dominical. Como eu falei, na pregação temos uma emissão de voz, vamos dizer assim, unilateral. Mas é necessário que no ensino bíblico tenhamos uma emissão de voz multilateral, ou seja, várias pessoas falem da palavra de Deus, digam o que entenderam, digam o que aprenderam, digam o que absorveram da palavra de Deus. Essa é uma outra característica importante da escola dominical. Portanto, a escola bíblica dominical não foi e nem nunca será um lugar de pregadores. É um lugar de pessoas que estão estudando, meditando na palavra. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Então, a escola bíblica dominical é um lugar para meditar na palavra em diálogo uns com os outros. Dialogue, medite, converse com seu irmão, ouça a experiência dele, ouça o que ele tem para dizer de importante, ouça o que ele tem para dizer que você não acha importante, mas tenha tato também para cortar quando estiver ultrapassando demais o assunto e estiver fugindo da linha de raciocínio do estudo em si. Então você pode cortar sim, mas cortar com sabedoria e com educação, não com rispidez, por favor. Então vimos mais uma vez uma coisa que não é escola bíblica dominical, ou seja, púlpito. A escola bíblica dominical não é um púlpito para você chegar ali e pregar. Se você quer pregar, vá ao púlpito da igreja, ou peça uma oportunidade para pregar, ou espere alguém te convidar, ou então prega na internet se ninguém deixar você pregar também, entendeu? Faça alguma coisa para pregar, mas não faça da escola bíblica dominical um lugar de púlpito. Vamos a uma outra característica que nos mostra o que não é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical também não é uma escola bíblica de profissionais, porque nós aplicamos os dons e não exatamente o conhecimento aplicado. O que nos interessa na escola bíblica dominical são os dons aplicados e não o conhecimento aplicado. É um erro muito grande que ocorre com muitas igrejas às vezes. Pensar que uma pessoa, por ter um diploma, ela tem maior capacidade para dar aula ou para fazer determinada coisa, porque uma pessoa tem prática em determinada profissão que ela seria mais adequada para ensinar determinadas matérias. Isso é um engano. A escola bíblica dominical não é uma escola de profissionais, porque as pessoas que estão ali são pessoas que recebem o dom do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Observe que muitos pensam que a escola bíblica dominical é um lugar de se fazer qualquer coisa que menos a palavra de Deus às vezes. As pessoas às vezes confundem o que se deve fazer na escola bíblica dominical com outras coisas totalmente diferentes e totalmente alheias à sua realidade. É importante que entendamos que a escola bíblica dominical não é um lugar de profissionais. Eu sou pedagogo, mas sei que a escola bíblica dominical não é um lugar de pedagogo.
Escola Bíblica Dominical é lugar de servos de Deus que tenham o dom de mestre, que tenham os dons do Espírito Santo e que possam compartilhar ali. Se uma pessoa tem qualquer função, qualquer formação, e seja médico, seja psicólogo, seja pedagogo, seja juiz, seja advogado, seja o que for, se essa pessoa tem essa função, isso não é o mais importante. O mais importante é saber se ela tem o dom dado por Deus para ensinar a palavra de Deus. Precisamos acabar com essa ideia de pensar que profissionais serão melhores professores ou melhores líderes, digamos assim, ou melhores servos. Na verdade, a escola bíblica dominical é centrada no ensino a partir do dom espiritual para o ensino, dom de mestre. E isso não é dado por nenhum diploma. Nenhum diploma que você pegue aí no mundo vai lhe dar o dom de mestre. Só Deus é que concede o dom para quem Ele quer, conforme Ele quer e dentro da sua vontade. Então façamos a vontade de Deus e não façamos da igreja um tipo de lugar onde se procura seguir um profissionalismo, uma especialização. Não precisamos disso. Precisamos de algumas pessoas que expliquem, diz até a palavra de Deus que alguns são mestres e outros doutores, ou seja, pessoas especializadas em alguma coisa, mas não para a escola bíblica dominical. Precisamos de algumas pessoas que aprendam mais, que estudem mais, para que possam passar para outras. E esses vão dividindo com outras pessoas. Como vimos, uma das características da escola bíblica dominical é ser uma escola de ensino mútuo e não uma escola de ensino profissional. Se fosse uma escola de ensino profissional, nós precisaríamos de profissionais formados em educação para ensinar na escola bíblica dominical. Mas a escola bíblica dominical não é um local de ensino profissional. Ao contrário, é um local de ensino mútuo. Isso a gente deve focar profundamente, pois é uma característica muito importante da escola bíblica dominical. Vamos ver outra coisa que não é escola bíblica dominical e que às vezes as pessoas confundem também. A escola bíblica dominical não é uma escola bíblica de partidos. Está abreviado aqui, né, como a maioria dos textos. Não é uma escola bíblica de partidos, porque a escola bíblica dominical ela se divide conforme o desenvolvimento do conhecimento e psicológico das pessoas. Você não pode dizer que uma criança pequena tem o mesmo juízo que um adulto. Geralmente não deveria ser. Alguns adultos são bem inteligentes até, mas têm pouco juízo, digamos assim. Mas uma criança, ela tem características próprias de uma criança. As características de uma criança, elas envolvem inclusive a sua forma de ver o mundo, de entender as coisas, a forma como ele entende uma explicação. É interessante que nós possamos estar aptos para saber como uma criança entende uma explicação. Às vezes aquela explicação que a criança está entendendo pode estar fora de uma outra explicação que você venha a dar, mas ela precisa daquela divisão em faixa etária para que ela esteja dentro do seu grupo específico. Mas em outros casos não é necessário. Por exemplo, adultos. Uma pessoa de 21 anos, para que precisa estar num grupo de jovens ou de adolescentes? Não precisa, tem que estar junto com os adultos. Por que precisamos dividir o grupo de adultos em senhoras, homens, jovens casados, velhos casados, ou levitas, ou isso ou aquilo? Por que precisamos disso? Não precisamos disso, a não ser em questões esporádicas nós precisamos disso, mas não é necessário que façamos isso. Porque, por exemplo, quando dividimos a escola bíblica dominical de uma forma em que um grupo muito parecido tenha suas inter-relações e suas relações com as outras pessoas, eles acabam formando uma união de pensamento. E nessa união de pensamento, eles não formam com a igreja toda a união de pensamento. Eles formam somente com o grupo que eles estão acostumados a NBD. Querendo ou não, o lugar de maior convívio na igreja é a escola bíblica dominical. As pessoas com quem você mais convive são aquelas com quem você lida na escola bíblica dominical. Então, para evitar que um lugar de convívio se torne um lugar de partidarismo, é necessário que tanto homens como senhoras,
como jovens casados, como levitas, como isso, como aquilo, estejam especialmente em classes mistas de adultos, respeitando-se, obviamente, o período do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. E, especificamente jovens, sem se estender muito. Um jovem de 30 anos na classe de jovens não está num bom lugar para ele. Ele deveria estar na classe de adultos, compartilhando opinião de outros adultos. É bem interessante que nós possamos fazer com que as pessoas aprendam umas com as outras, inclusive com a experiência do outro. O que um jovem aprenderá com a experiência de outro jovem? Provavelmente só reforçará aquilo que ele já sabe. Mas com a experiência de um idoso, ele vai aprender alguma coisa que ele nunca viu, alguma coisa que ele nunca pensou talvez, e que talvez ele vai meditar e talvez ele vai ajudar até aquele idoso também, com a experiência que ele tem da vida, daquilo que ele está acostumado a ver. Então é necessário que haja diálogo e que se evite muita separação na escola bíblica dominical, para que não criemos partidos na escola bíblica dominical. Se você observar, analisar a maioria das dissensões em algumas igrejas, elas surgem de grupos de escola bíblica dominical. Por quê? Porque alguns grupos deixam de ser heterogêneos, de misturarem todas as pessoas adultas em si, e passam a formar uns grupos específicos. Por exemplo, um exemplo bem simples que ocorre muito. Algumas igrejas são formadas por divisões de pastores de jovens. Os pastores de jovens, alguns, claro, não são todos, a maioria não faz isso, mas um ou outro acha que aí tem que fazer uma igreja para jovens, e então ele cria uma igreja só com jovens, porque aquele é o grupo que ele pastoreia, digamos assim. E isso às vezes surge a partir da escola bíblica dominical, uma discussão e uma necessidade desse tipo de mudança, digamos assim. E não é uma boa escolha para ninguém isso, nem para a igreja e nem para as pessoas que estão fazendo isso. Costuma ser traumático, costuma ser partidária, a Bíblia diz, para não formarmos partido. É necessário que a partir de determinada idade, concluído o desenvolvimento psicológico e cognitivo, ou seja, de conhecimento, de entendimento das pessoas, que elas passem para outra classe da escola bíblica dominical. Quanto à promoção para uma outra classe, especialmente entre os menores e até os juniores, os adolescentes, é necessário que se faça no templo uma cerimônia de promoção daquela criança, onde ela recebe um certificado, onde ela pode ir para outra classe assim que ela quiser. Não obrigue também a pessoa a mudar de classe. Deixe que ela perceba que ali não é mais o lugar apropriado para ela. Deixe que ela procure o lugar correto para ela e que faça o melhor possível. Deixe que ela procure a escola correta, a sala correta para ela. Mas que essas salas não sejam divididas previamente, não sejam divididas de forma, vamos dizer assim, padronizada entre sala de mulheres, sala de homens, sala disso, sala daquilo, mas que sejam salas de servos de Deus. Desses servos de Deus, alguns adultos e outros serão crianças, jovens e adolescentes. Vamos para outra característica do que não é uma escola bíblica dominical. Por exemplo, também não é uma escola bíblica dominical uma escola bíblica de terapia, uma EBT, Escola Bíblica de Terapia. Alguns pegam umas escolas bíblicas e fazem escolas de terapia, praticamente. Grupos de terapia de determinado tipo de contexto, determinado tipo de situação. É importante que a gente não faça da escola bíblica uma escola bíblica de terapia. A escola bíblica dominical, ela tem uma finalidade muito maior do que meramente terapêutica. Alguns tempos atrás diziam que a igreja é uma comunidade terapêutica, mas ao contrário, ela não é uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica tem a ver com o culto a um Deus da medicina antigo, né? Que agora me falha a memória o nome, mas um Deus grego, onde faziam-se sessões de cura para esse Deus. E é interessante que, se nós tratamos a igreja como lugar de terapia, como lugar onde as pessoas se tratam somente,
Nós estamos trazendo um conceito pagão para o cristianismo e não é essa a finalidade. A escola bíblica não é uma escola bíblica de terapia, mas uma escola de ensino, de aprendizagem, de ensino da sabedoria bíblica, pela ajuda mútua, sim, pelo ensino mútuo, sim, mas não por terapia, não por cura, por querer curar isto ou aquilo. Quem cura é Deus e não a escola bíblica dominical. E Deus vai curar tendo uma classe especial ou não. E aliás, creio que Ele cura até